Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith is found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Sing it again. Jesus, my hope. Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith is found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Yeah, yeah. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me.
Jesus, thank you, Lord. Pay the price for my healing. Pay the price for my blessings. You paid the price for my sin and condemnation. Oh, Lord. Jesus, I see you, Lord. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Look to you, Lord. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see you pierced for me, Lord. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see you for me. You took my place. Peace for me, wounded for me, Lord. When I look to the cross, I see you pierced on the cross for me. My perfect sacrifice, oh Lord. When I look to the cross, I see, oh Lord, I see grace, sealed by your sacrifice. That's a church love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. Jesus, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me, yeah. Precious blood washes and sanctifies. Healing flow, let it flow, oh Lord. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me, yeah. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. I see grace. I see grace. Let it flow me. I see Hoje com o pastor Joseph Prince. Aleluia. Que maravilhosos dias nós vivemos. Dias quando Deus está revelando mais. Martinho Lutero restaurou a verdade da justificação pela fé. Antes disso, a igreja daquela época não permitia a leitura da Bíblia. A Bíblia estava literalmente acorrentada a um púlpito e estava em latim naquela época e poucos conheciam latim na época. E Martinho Lutero, que foi um grande erudito, foi o melhor da sua turma, conheceu o hebraico, o grego, o latim e ele era alemão. Quando se tornou monge, ele leu a Bíblia que estava acorrentada. E chegou em Romanos capítulo 1, onde diz que o justo viverá pela fé. E é interessante que essa frase é repetida 3 vezes no Novo Testamento, 1 vez no Antigo Testamento, de Abacuque, de onde vem, o justo viverá da fé. Um amigo meu que é um pastor norueguês, ele me disse que a tradução em norueguês diz: aquele que é justo pela fé viverá. Assim, existem diferentes
traduções, pode ser de duas formas. Aquele que é justo pela fé, não por suas obras, viverá. Amém? Ou aquele que é justo viverá pela fé. As duas formas são corretas, certo? Martinho Lutero leu isso e isso causou a reforma. Muitas pessoas se prendem ao que Martinho Lutero descobriu e, obviamente, veio de Deus. A reforma veio de Deus. Mas você estaciona e esquece que Deus sempre está progredindo. A vereda do justo é como a aurora que brilha, brilha até ser dia perfeito, quando veremos face a face. Em outras palavras, descobrimos que a verdade que Deus está mostrando agora, após se passarem centenas de anos, Deus está revelando mais. No passado, a igreja não sabia que a cura nos pertence. Nós sabemos disso agora. Deus não nos quer doentes. Deus nos quer saudáveis. Deus quer que a sua mente esteja em paz. Deus quer que o seu corpo seja robusto e saudável. Deus quer que o seu espírito seja livre da condenação e da culpa, tranquilo e em paz com Ele. E Deus quer que viva uma boa vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vejamos aqui João capítulo 10. Jesus disse para eles, vamos ao versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Deixe-me dizer algo. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava falando para um povo judeu da sua época. E ele disse que o ladrão, e ele usa no singular, se referindo ao diabo. E o que o diabo faz? O ladrão vem roubar, sempre que sua alegria é roubada, sua saúde é roubada, seus bons relacionamentos roubados, seus filhos roubados e até os seus bens roubados, isso nunca jamais vem de Deus. Eu disse, nunca vem de Deus. Não estamos aqui para criticar as convicções de denominações ou de alguns grupos diferentes que dizem que o tempo dos milagres já passou. Não existe tempo de milagres, mas um Deus de milagres. E ele não passou. Amém? Assim eu quero que você saiba que Deus quer que você esteja bem, saudável. Ele quer que você usufrua o que Jesus chama de vida abundante. O ladrão veio fazer tudo isso, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham de forma abundante. Com abundância. Vamos todos dizer isso. Outra vez. Vida com abundância. A vida abundante não consiste nos bens que você possui. Quantos carros tem, quantas casas possui. Mas consiste em... Como posso dizer? Você chega a um ponto quando diz assim, é bom estar vivo. Já disse isso? É bom estar vivo. Pode estar chovendo lá fora, o sol pode estar escondido naquele dia, é um dia escuro, talvez você tenha muitos desafios, parece que tudo está dando errado, mas dentro você diz, é bom estar vivo. Isso é vida abundante. E Jesus veio dar para você vida abundante. Posso ter um amém? Glória a Deus. Perceba que é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, disse Jesus. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O homem foi criado para usufruir a vida. O homem foi criado para usufruir tudo de bom que Deus deu. Amém? E quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas, o bom pastor entrega a sua vida por suas ovelhas. Em muitos sistemas religiosos no mundo, eles se aproximam de Deus através do sofrimento. Eles sacrificam suas próprias vidas, mas Jesus disse, eu entreguei minha vida por minhas ovelhas. Isso é graça. Eu disse, isso é graça. Amém? E quando li esse versículo, eu percebi que tudo que rouba sua saúde, sua alegria, sua paz, seus relacionamentos, seus filhos, seu bem-estar, não vem de Deus, é do diabo. Certo? O diabo conseguiu convencer a igreja por muito tempo que Deus tira coisas de você para ensinar a você uma lição, mas você nunca sabe que lição. Mesmo aqueles que dizem que Deus faz você ficar enfermo,
para ensinar uma lição? Por que não aprende logo a lição? Para que ela pare. Depois de aprender, tinha que parar, não é? Mesmo aqueles que pregam isso, esse ensinamento errado, que Deus quer que você fique doente, quando ficam doentes, eles vão para o doutor, buscando a cura. Ou seja, querem sair da vontade de Deus. Eles têm uma teoria que nem eles mesmos acreditam. Nós, como pais, queremos o melhor para os nossos filhos. Quanto mais nosso Deus. Jesus disse, vocês sabem dar boas dádivas para os vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas para aqueles que pedem. Posso ter um amém? A palavra de Deus é a vontade de Deus. Deus, certo, não diz algo e faz outra coisa. O homem faz isso, Deus não. E a Bíblia diz em 3 João 2, amado, desejo que te vá bem todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Quando leio esse texto, vejo que ele expressa o desejo do coração de Deus. É importante saber que Deus quer o nosso bem. Deus quer que você tenha saúde e vá bem. Amém. Diz claramente que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Mas esse versículo diz mais do que isso. Ele diz, João está escrevendo para o amado Gaio, e ele expressa o desejo de Deus e diz para o seu amigo, Gaio, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Ele ora para que Gaio tenha boa saúde. É isso que quero destacar para você hoje. Muitas vezes dizemos, se é a vontade de Deus que temos saúde, então isso vai acontecer. Não, você tem que orar para que aconteça. Mas se é a vontade de Deus, por que eu tenho que orar? Deus ordenou que seja assim. Você ora, e o que está nas regiões celestiais, todo suprimento se manifesta aqui na terra. Amém? Nós somos tão ligados ao corpo, às coisas materiais, que pensamos que a terra é tudo que existe. Muito antes da terra, o céu existia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O suprimento para tudo na terra vem do mundo invisível. Pensamos que esse é o mundo real, certo? E o mundo invisível não é tão real. Mas foi o invisível que trouxe o visível. O que não é visto trouxe o que é visto. O não manifestado trouxe o que é manifesto. Porque nós vivemos um mundo visível, nós pensamos que esse mundo é mais real. Mas tudo que você vê, diz a Bíblia, tudo que é visível é temporal. Mas tudo que é invisível é eterno. Posso ter um amém? Tendo dito isso, todo suprimento que você precisa está no céu. Todas as suas bênçãos estão nos céus. Nos lugares celestiais, diz a Bíblia. Pela oração são manifestados. Existe um ensinamento que diz, se é vontade de Deus, você não precisa orar. Vai acontecer. Isso é verdade. A Bíblia diz, amado, oro. E a palavra no grego, eukamai, é na verdade orar. Eu oro para que tudo lhe corra bem e tenha saúde. Assim como vai bem a sua alma. Qual foi a última vez que você orou para que a sua filha tivesse saúde? Qual a última vez que orou para o seu marido para que ele tenha saúde? Qual a última vez que orou por sua prosperidade e saúde? A Bíblia diz que temos que orar para que essas coisas aconteçam. Mas tem pessoas que dizem, pastor, se é vontade de Deus, por que orar? Deus sabe de tudo e é vontade de Deus. Por que então temos que orar? Temos que agradecer e receber pela fé. Não, amigo, existe relacionamento nisso. Vou contar uma história no Antigo Testamento dos filhos de Israel. Antes de serem levados cativos para a Babilônia, o rei da Babilônia naquela época era Nabucodonosor, certo? E ele veio a Israel e levou o povo de Israel cativo. E eles ficaram cativos por muitos anos. Daqui a pouco vamos falar quanto tempo, ok? Antes disso acontecer, Deus falou com eles repetidas vezes, para não adorarem ídolos, não adorarem outros deuses. Eu sou a proteção de vocês. Eu sou. Veja, sem a proteção de Deus, o ar que você respira pode ser prejudicial. Sem a proteção de Deus, não importa quanto você é inteligente, quantos PhDs você tem, você não pode estar no lugar certo na hora certa. Só Deus pode fazer isso por você. Somos tão dependentes de Deus, isso é evidente na natureza, na nossa vida,
e nas circunstâncias. Não sabemos se o próximo trem ou o próximo avião será o nosso último. E nem precisamos saber. Existe já muita insegurança no mundo. Nós precisamos que Deus nos coloque no lugar certo e na hora certa. Mas Deus não vai forçar suas bênçãos. Deus não vai forçar a sua salvação, Deus não vai forçar a sua saúde, Deus não vai forçar a sua bondade sobre você. Se Deus forçasse o homem a ser o que ele queria que ele fosse, o mundo não estaria como está hoje. Deus impediria que o primeiro homem tocasse no fruto, que Deus não queria que comesse. Amém? E por que tinha aquela árvore? Porque aquela árvore tinha que estar lá, porque Deus deu ao homem livre-arbítrio. Se tudo na terra fosse bom e não existisse nada mal para o homem não teria livre-arbítrio. Se tudo fosse bom. Seria uma miragem, seria uma farsa. Porque tudo seria bom e o homem não exerceria sua escolha. Por isso Deus colocou uma árvore que não era boa para o homem, para ele exercitar sua vontade, dizendo: Deus, porque eu lhe amo, não vou comer dessa árvore. O homem fracassou. Você entende? Por causa desse fracasso, antes ninguém envelhecia, não existia enfermidade, nem estresse e nem morte. Depois disso, tudo isso veio. Mas esse não era o desejo de Deus para o homem. Deus queria que o homem vivesse para sempre, vivesse jovem, forte e saudável. Pastor, eu não creio em pecado. Você crê na morte? Crê na morte? Já esteve em um funeral? Já passou por um funeral? Por que existem funerais? Por que existe morte? Por quê? Se você aceita a morte dentro do seu coração, com toda honestidade, você aceita a morte? Como algo natural? Não. Ninguém diz sim. Algo dentro de nós diz que isso não deveria existir. Não deveríamos morrer. Sabe quem também pensa assim? Deus. O menor versículo da Bíblia diz: Jesus chorou. Isso aconteceu quando ele foi no funeral de Lázaro. Jesus chorou. Por que ele chorou? Ele ressuscitaria Lázaro alguns minutos depois. Então por que chorou? Eu creio que ele chorou porque ele os viu chorando, ele sabia que choro ia acontecer muitas vezes no futuro. Ele sabia que no plano do seu pai, o homem nunca morreria, nunca envelheceria e por fim morreria. Esse não era seu plano. Amém? Jesus ensinou a orar: seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Alguma coisa se estraga no céu? Se tira uma flor, outra flor aparece. Nada morre no céu. Lá não existem hospitais ou cemitérios. Amém? Nada envelhece, nada morre. Deus não é velho. Você o chama de Pai Celestial, mas ele é jovem. Envelhecer é parte da decomposição, mas lá dentro dos nossos corações, sabemos que isso não era para nós. Porque é assim. Alguém talvez não reconheça o pecado, mas só vive no médico. Reconhece a enfermidade. Tudo isso está unido. Não estou dizendo que a sua enfermidade é culpa do seu pecado, mas o que estou dizendo é que toda enfermidade ao fim vem do pecado de Adão. Sem o pecado não haveria enfermidade nem morte. Quando Jesus veio à terra, nos mostrou a vontade do Pai. Ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. E ele fez o bem e curou a todos os oprimidos do diabo. Abriu os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, purificou os leprosos, levantou os mortos. Jesus curou os doentes. Essa é a vontade do Pai. E a Bíblia diz que quando ele foi pendurado na cruz, em Isaías 53, vamos ler Isaías 53, ele foi ferido por nossas transgressões. Deixe-me parar aqui por um momento, para falar da lei de Deus. Não estamos sob a lei, mas sob a graça. E a lei, escute bem, é olho por olho e dente por dente. Se você tirar um dente, eu tiro o seu dente também. Amém? Você bate no meu filho, eu bato em você. O fato é esse. Só conhecemos a parte olho por olho, mas na lei diz olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, golpe por golpe. Você me dá um golpe, eu dou um golpe em você. Isso é lei. Deixe-me dizer o que é graça. Pelas suas feridas, eu sou curado. Amém? Nossos pecados feriram o Filho de Deus, mas Deus nos deu a saúde que era dele. Não foi ferida por ferida,
foi ferida por cura. Isso é mais do que podemos imaginar, é graça. Amém? Posso ter um amém? O homem colocou o Filho de Deus na cruz, dizendo, é isso que nós pensamos do Senhor Deus. Toma, aqui está seu filho. Eu sei que ele curou o enfermo, ressuscitou o morto, amou as crianças, multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar 10.000 pessoas. Mas isso pensamos do seu filho. Coloque-o na cruz. E a cruz para eles era o lugar da maldição. Fica suspenso entre o céu e a terra, não faz parte do céu e nem da terra. Isso pensamos do seu filho, e o colocaram na cruz. E Deus disse, é isso que eu penso de vocês. Vou usar a cruz para amá-los. Vou usar a cruz como lugar onde seus pecados são perdoados. Quando Jesus consumou tudo na cruz. Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. Isso é amor, é graça que ultrapassa o nosso entendimento. Você me fere, eu lhe firo. Não mereço isso, não mereço aquilo. Nós entendemos a linguagem da lei. Não entendemos a linguagem da graça. Deus tomou a pior coisa que o homem fez, crucificando o seu filho, que só fez o bem e curou a todos. Deus tomou o pior ato do homem e transformou na maior manifestação do seu amor. Esse é o nosso Deus. Posso ter um amém? Isso não é religião. Isso é realidade. A Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o shalom, nossa paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Pelas suas pisaduras fomos curados, pelas pisaduras de Cristo. Amém? Bilhões de pessoas na história da igreja foram curadas lendo esse versículo. Pelas suas pisaduras fomos curados. O que vou mostrar agora é que ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e mesmo assim, pelas suas pisaduras, fomos curados. Cura física. Não podemos espiritualizar isso. Escute. Deus colocou sobre o corpo de Jesus na cruz, não somente nossos pecados, mas nossas enfermidades. Pergunta, Deus odeia o pecado? Deus odeia o pecado, irmãos? Não tem problema falar na igreja. Também pode usar o seu cérebro. Deus odeia o pecado? Deus ama o pecador? Imagine que alguém que você ama tem câncer. O câncer está na pessoa. Você ama a pessoa, mas odeia o câncer. Câncer é o pecado. O ódio que tem pelo câncer é do tamanho do amor que tem pela pessoa. Deus odeia o pecado muito, porque Ele ama muito você. O pecado está em você. Como separar o pecado da pessoa? Só pela cruz. Posso ter um amém, irmãos? Assim, na cruz, Jesus levou nossos pecados. E veja isso, Ele também levou nossas enfermidades. Você escutou? Ele levou suas enfermidades. Agora, Deus odeia o pecado? Outra vez, Deus odeia o pecado? Os que estão nas galerias, Deus odeia o pecado? Aqueles lá perto do céu, Deus odeia o pecado? E estão tão gloriosos e brilhantes que eu não posso ver. Dá para ver meus olhos? Meus olhos refletem a glória e o brilho que eu vejo em vocês. Sim, Deus odeia o pecado. Você precisa entender que Deus odeia a enfermidade. Por isso colocou sobre Jesus, na cruz. Assim como Jesus levou os pecados que Deus odeia, Ele levou a enfermidade que Deus também odeia. Você precisa entender que Deus odeia a doença. Quando Jesus via um enfermo, Ele queria curá-lo. Quando estava aqui na terra, você deve saber que Deus odeia a doença. Quando oramos pelos doentes, às vezes pensamos que temos que convencer a Deus. Deus está lá. Olhe um pouquinho mais. Talvez eu cure hoje. Talvez seja convencido, porque a enfermidade faz você muito mais paciente. Se curar, posso estragar o processo. Mas tente. Temos essa ideia sobre Deus. Precisamos de arrependimento. Mudança de nossa mente a respeito de Deus. Isso é arrependimento. Deus odeia a doença. Eu sei porque o mesmo corpo que levou nossos pecados, levou nossas enfermidades. Se Deus deu para Jesus carregar, é porque Ele odeia a enfermidade e a doença. Amém? Vou dizer mais. Deus odeia a morte. Deus odeia a morte. Toda lágrima que derrama quando alguém da família morre,
Jesus sente, por isso Jesus chorou. Porque essa não é a vontade de Deus. Amém? Não seja tão infantil para dizer coisas assim. Pastor, por que Deus não move o braço e resolve tudo? Deus poderia até acabar com todo mundo e começar uma nova criação. Deus não precisa ser politicamente correto. Ele não tem que impressionar ninguém. Deus não precisa agradar os jornalistas. Não tem que impressionar ninguém. Ele só precisava, e você estava acabado. Amém? Ele não nos deve desculpas e nem respostas. Mas Deus não faz isso. Ele não faz. Ele sabia que tinha que dar ao homem livre-arbítrio. Não queria robôs. Livre-arbítrio significaria que ele podia escolher errado. E o homem escolheu. Porque o homem escolheu errado, o diabo no lugar de Deus, sendo perfeito, ele não interferiu na escolha do homem. E o homem sentiu as consequências de escolher o diabo. O diabo trouxe problemas. O que o diabo queria era o controle da terra, porque Deus havia dado o controle da terra para o homem. O homem tinha controle. Deus criou o homem por último, porque o homem é a suprema criação. Deus aprontou tudo na terra para o homem. Assim, como pais, como um casal que está esperando o primeiro filho com antecipação, preparam o berço, o quarto, preparam tudo para a criança, compram as fraldas, compram tudo para a criança. Antes dela nascer, assim Deus fez tudo na terra para que o homem chegasse e usufruísse da sua criação. Então, Deus disse, tenha domínio sobre a terra. Deus deu ao homem autoridade, apesar de não vermos hoje, a Bíblia diz que Deus disse, tenha domínio sobre tudo. Em Salmos diz que a terra foi dada para os filhos dos homens. Deus deu a terra para os homens. Deus colocou a chave na sua mão. E Deus disse, governe. O policial não precisa chamar o ministro dos transportes e dizer, posso parar esse caminhão? Se fizer isso, perde o emprego. Mas usa a autoridade que tem. Ele recebeu autoridade. Não importa se ele é pequeno e fraco, a autoridade não está nele, mas naquele que ele representa. A nação, a marinha, o exército está atrás dele. Assim Deus deu ao homem a autoridade, mas o homem entregou para o diabo. E quando o homem deu para o diabo, Deus não podia dizer, me dá de volta. Isso é do homem. Porque isso significaria que Deus não havia dado. Vou explicar melhor. Quem entende a lei vai entender isso muito bem. Deus tinha que ter uma forma legal de ter de volta. O diabo trouxe morte, enfermidade, doença e toda sorte de problemas, guerras, fomes, terremotos, e a terra ficou gemendo. Terremotos não são atos de Deus. As companhias de seguro têm cláusulas que dizem, não somos responsáveis por atos de Deus, mas nenhum terremoto é ato de Deus. O ladrão veio roubar, matar e destruir. A terra é caída? Sim. Isso é um fato. Você não precisa ir para a igreja para saber disso. A terra está caída. É assim que Deus queria que fosse? Não. O sonho de Deus para você é uma terra cheia de harmonia. Amém? Até os mosquitos fariam assim. Não chupariam seu sangue. Mas a Bíblia diz que tudo caiu quando o homem caiu. O homem era o rei da criação. Quando ele caiu, tudo caiu. A terra começou a gemer, começou a balançar, a tremer. Tudo começou a se decompor e se tornou menor. Por isso nós não viemos dos macacos. Não fomos um anfíbio que não tinha pernas e depois criou pernas e veio para a terra. Isso seria evolução, ou seja, do menor para seres mais complexos. A terra não reflete isso. Se eu deixar meu café super quente na cadeira ou em cima da mesa, quando eu voltar, ele não vai estar mais quente. Vai ficar frio. Tudo na vida degenera. Não passa do menor para o mais complexo. Vamos parar aqui e nos perguntar. Entendemos o plano de Deus para nós? O desejo de Deus para nós não vem pronto. Deus quer para nós, mas temos que querer o que Ele quer. Amém? Pare de falar, talvez Deus queira que eu tenha essa enfermidade. Deus não vai dar a você o que Ele quer se você não estiver de acordo com o seu pensamento.
Deus não força a sua vontade sobre você. Alguém diz, por que eu não recebo? Porque você não quer. São os resultados da sua escolha. Quem determinou assim? Foi o próprio Deus. Amém. Voltemos ao texto. Deus quer que você vá bem. A Bíblia diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, a enfermidade é resultado do pecado. O pecado de Adão, ele trouxe todas essas coisas para a humanidade. Foi o homem que cometeu traição e deu a sua autoridade para o diabo, e só o homem podia restaurar. Por isso o Senhor Jesus veio como homem. E ele venceu o diabo como homem. Foi o único homem que nunca pecou. Por isso o diabo não pôde vencê-lo. Mas ele o venceu. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, o que o qualificou como nosso substituto. Nenhum outro homem podia morrer porque todos temos o sangue pecador. Ele nasceu de uma virgem. E a ciência agora comprova que a mãe não provê o sangue para o feto, a mãe provê comida para o feto, e a placenta retira as impurezas da criança para a mãe. O sangue da mãe não passa pela placenta para o bebê. Isso está provado. Jesus nasceu de uma virgem. Seu sangue veio do Pai Celestial. Seu sangue não tinha pecado. Ele nasceu para morrer. Nem um bebê, nem uma pessoa vem ao mundo para morrer. Esse bebê foi o único que nasceu para morrer. Por isso colocaram num túmulo, a manjedoura era feita de pedras. Quando você vai em Jerusalém, você pode ver o túmulo vazio, que se parece com uma grande manjedoura. Um túmulo. Isso dizia que ele morreria como Cordeiro de Deus, o nosso substituto. O amor de Deus é maravilhoso. Eu não me canso de pregar sobre isso. Oro para que você não se canse de escutar. E continue gostando. Posso ter um amém? Assim, Deus quer que ele vá bem, não quer dizer que esteja bem. Deus quer a sua cooperação. Orar para que isso aconteça. Amém? Voltemos para 3 João 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, assim como é katos no grego, que quer dizer, na mesma proporção. Da mesma maneira que a sua alma vai bem, que você tenha boa saúde. E, ao mesmo tempo, corra bem ou prospere no grego está na voz passiva. Tenha boa saúde no grego está na voz ativa. Por que digo isso? Você sabe que é voz passiva e ativa, não é? Na passiva você é aquele que recebe. Na ativa você é aquele que dá ou que faz. Certo? Mas vá bem ou prospere está na voz passiva. O que significa quando sua alma prospera, muitos prosperam no exterior. Na vocação, no ministério, no trabalho e coisas assim. Mas a saúde parece ser um desafio. Por quê? Porque a saúde é ativa. Não acontece automaticamente. Tem que orar para acontecer. Vocês me escutam? Mas isso não é ensinado. Eu escutei pessoas dizerem, você não precisa orar por saúde, precisa orar por cura, porque você está enfermo. Não precisa orar por saúde. Deus já quer você saudável. Não, tem que orar por saúde. Nesse texto diz claramente que João estava orando pela saúde de Gaio. Peço a Deus que prosperes em tudo e tenhas saúde. Oro por todos vocês e por aqueles que estão assistindo, que prosperem em tudo e que o Deus e Pai Celestial conceda a vocês saúde divina. Saúde que é divina, não a saúde natural que se adquire na academia, com exercício e com a dieta, Senhor, mas saúde divina. Independente disso, saúde robusta, saúde plena e total. Eu oro por eles, todos que me escutam, em nome de Jesus, e todo o povo diga amém. Você sentiu? Me sinto bem. Me sinto bem. Agora, se eu sou um pastor e penso assim, talvez Deus queira que você tenha saúde, talvez Ele não queira. O que será, Sara? Abraão. O que será, será? Podemos orar, mas não sei se vai acontecer. Isso não é ativo. Não é ativo. Na última mensagem que preguei, falei de Jesus lavando os pés dos discípulos, uma das últimas ações antes de ir para a cruz.
os discípulos o viram lavando os seus pés. Posso fazer uma pergunta? Os discípulos sofriam de alguma enfermidade quando ele lavou seus pés? Eles tinham alguma necessidade prática? Tinham alguma necessidade? Eles sentiam dor ou tinham uma doença para que ele lavasse os pés deles? Escute, foi puramente uma ação para confortá-los. Foi para conforto de seus corpos. Não era para resolver nenhuma necessidade, excluindo a verdade espiritual. Falo do ato físico. Não tinham nenhuma necessidade. Não estavam enfermos. Foi só para lhes dar conforto. Uau! Que gentileza! Que amor! Que graciosidade! Ele ministrou para os seus corpos físicos. Nosso Deus se sacrificou por nós. Não podemos entender com o nosso entendimento humano. Só com a luz de Deus podemos entender. É por isso que a graça não é natural. Temos que falar dela o tempo todo. Amém? Há algo mais sobre esse texto. Assim como tua alma prospera. João escrevia para Gaio como ele tinha certeza que a alma de Gaio prosperava. Porque Gaio acreditava no Evangelho da Graça. Como eu sei disso? Próximo versículo. Sempre temos que ver o contexto. Pois folgo muito quando os irmãos vêm dar testemunho da tua verdade, como tu andas em verdade. Andar em verdade. O que é andar em verdade? É crer no Evangelho. Vou provar isso daqui a pouco. Caminhar na verdade é sinônimo de crer no Evangelho da Graça. Amém? Não tenho maior alegria do que saber que meus filhos andam na verdade. Vou deixar isso por agora. Eu li o contexto e você viu por que Gaio prosperava. Porque ele caminhava na verdade. Alguns generalizam e dizem andar na verdade é andar na palavra de Deus. Veja, eu acredito na palavra de Deus. E creio que a palavra de Deus não é a inspiração de uma ideia, mas é a inspiração palavra por palavra. Eu já disse isso antes. Eu acredito que de Gênesis até o Apocalipse, até o último versículo de Apocalipse, tudo é inspirado. Mas dizer que andar na verdade é andar na palavra é generalizar. Até a lei era a palavra de Deus, naquela época. Andar na verdade é caminhar no Evangelho, eu vou provar. Vamos ao incidente na vida de Pedro e Paulo. E Maria. Maria não, Pedro e Paulo. Ok, Pedro e Paulo. Quantos sabem que Pedro foi salvo antes de Paulo? Paulo foi salvo depois da morte e ressurreição. O primeiro encontro que Paulo teve, Jesus já estava à destra do Pai. Pedro caminhou, dormiu, gastou tempo, viu os milagres de Jesus por 3 anos e meio. Amém? Foi Pedro. Pedro foi aquele que foi usado para trazer o evangelho para o centurião romano, Cornélio, e toda a sua casa foi salva. Esse foi Pedro. Pedro foi aquele que se levantou em Atos 15 em defesa do evangelho e da graça. E mesmo assim houve um momento na vida de Pedro que Paulo teve que repreendê-lo. Uau! Veja aqui, Gálatas 2:11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois, antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios com medo dos que eram da circuncisão. Versículo 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Paulo ficou diante de Pedro e disse para ele: você é hipócrita. Uau! Você me escuta? Vejamos agora o verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, de acordo com a verdade, o que estava errado era somente uma refeição, uma comida. Ei, é só uma comida. Mas Paulo não negociava quanto à comida. Amém? Ou seja, Pedro comeu talvez bacon antes dos crentes judeus chegarem. Quando eles chegaram, parou de comer bacon. Seja o que fosse, o evangelho estava em perigo.
E ele não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho. Pedro foi a um prostíbulo? Pedro conspirou para matar alguém? Claro que não. Foi só uma comida. Mas Paulo viu que não estava seguindo a verdade do Evangelho. Quais as palavras gregas para não andar de acordo? Outra versão diz assim: mas quando vi que eles não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, ele repreendeu Pedro. A palavra grega é ortopodos. Não andar retamente é ortopodos, de onde vem a palavra ortopédico. Orto quer dizer ficar ereto. Podos vem de pé, caminhar, caminhar ereto. Vi que eles não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho. Não caminhava segundo a graça. E a Bíblia diz, em Salmos, não negará bem algum aos que andam em retidão. Naquela época estavam sob a lei. Na graça, caminhar em retidão é crer na graça. Caminhar na graça de Deus. Vocês me escutam? Estão aprendendo? Ok, voltemos para 3 João. Quando você anda na verdade e crê no Evangelho, você prospera. E você tem saúde, mas você tem que orar. Precisa orar. Mesmo sendo vontade de Deus, você precisa orar. No Antigo Testamento, eu comecei a dizer isso para você. No Antigo Testamento, Deus disse para não adorarem ídolos, e Deus enviou profeta após profeta, mensageiros para adverti-los a não se apartarem dele. Mas eles adoraram outros deuses e pararam de adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Fizeram ofertas para outros deuses e não ofertas para o Deus verdadeiro. O que Deus fez? Ele enviou o rei Nabucodonosor, que os levou cativos para a Babilônia. Mas Jeremias profetizou naquela época que ficariam lá por um tempo. Vejamos o que ele disse. E toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. O limite era de 70 anos. Ficariam cativos por 70 anos, disse o profeta Jeremias. Em Jeremias 29, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a esse lugar. Deus disse para eles, depois de 70 anos em cativeiro, numa terra estranha, na Babilônia, sob Nabucodonosor e os reis que os seguiriam, Deus diz, eu vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa obra e os trarei de volta para a terra de Israel. Deus também fez isso em 1948. Deus os trouxe de volta depois de 70 anos. Se Deus havia prometido, por que então orar? Entre os que foram levados cativos, ainda jovens, estava Daniel e os seus 3 amigos. Ficando no cativeiro, depois de 70 anos seria um homem velho. Veja o que aconteceu com Daniel na Babilônia. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era 70 anos. Veja, Daniel era profeta. Daniel foi o homem que viu o anjo Gabriel. Daniel teve visões, Daniel teve sonhos, mas ele estudou a Bíblia. A revelação dos anos que Israel estaria cativo, não recebeu de anjos e nem de sonhos, recebeu da Bíblia. Quantas coisas podemos aprender quando mergulhamos nessa fonte de vida? Ele entendeu pelos livros que seriam 70 anos. Ele sabia que estava terminando. O que ele fez? Bem, Deus prometeu que nos visitaria e nos levaria de volta. Não, eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza, que não se aplica a nós hoje. Mas a oração se aplica. Apesar de ser a vontade de Deus, levá-los de volta, mesmo assim ele orou. Não diga se a vontade de Deus vai acontecer, mas ore. Qual foi a última vez que orou por seu marido para prosperar nos negócios? Amém? Por saúde. Eu não acredito na prosperidade para eu ser. Eu. Meu. Isso é egoísmo. Deus quer que eu prospere
Porque o pobre não pode ajudar o pobre. O doente não pode ajudar o doente. O são ajuda o doente. O são visita o enfermo. Amém, pastor. Boa pregação, aleluia. Vou orar para o senhor ter saúde. Amém, que sua tribo aumente. Não disseram que você é bonito? Sim. Ok. Vou mostrar agora algo que é uma nova revelação que Deus me deu. Quando estudava, vou compartilhar com você. Deus disse, por falta dessa revelação, o meu corpo está enfermo. O corpo de Cristo está enfermo. Ele me disse. Essa revelação Deus me entregou. Nunca ouvi ninguém pregar sobre isso e nunca li. Primeiro vou mostrar o que diz Isaías 53, ok? Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós como ovelhas, como o quê? Depois de dizer, pelas suas pisaduras somos sarados, diz, todos nós como ovelhas, desgarradas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja esse texto comparado. Diz, pelas suas pisaduras fomos sarados, e todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Vamos a 1 Pedro 2. Levando ele próprio os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que, mortos aos pecados, vivamos a justiça, por suas pisaduras. Fostes sarados, certo? Verso 25. Pois éreis desgarrados como ovelhas, igual a Isaías 53, exceto por uma diferença. Mas agora vos haveis convertido ao pastor e bispo das vossas almas. E o Senhor me disse, o dia em que a igreja me enxergar como pastor, não somente no intelecto, mas de forma experimental, não terão mais doenças. Pastor, antes de aplaudir, por favor, não tire meu tempo. De todas as figuras de Deus na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento combinados. No Antigo e no Novo Testamento, Deus é representado como uma rocha, um lugar de refúgio. Deus é apresentado como um fogo. Deus é apresentado como um rei. De todas as figuras de Deus no Antigo e no Novo Testamento, a mais usada, a primeira, é a de pastor. Pastor, no momento que você para de sentir que o bom pastor está olhando por você, está cuidando de você, guiando você, restaurando você. O bom pastor está fazendo sua bondade e misericórdia lhe seguirem. O dia em que você sentir que você é dono da sua própria vida, você cuida da sua família, cuida da sua carreira, se protege dos inimigos, nesse momento não haverá mais ninguém para cuidar de você. Você vai ter que cuidar de você mesmo. E vai ficar doente. Escute. A revelação da cura e do pastor. Ovelhas desgarradas são doentes. Mas não somos mais desgarrados. Retornamos. Eu vou mostrar para você como temos que ler a Bíblia. Nós retornamos ao pastor e bispo das nossas almas. Veja como lemos. Veja, pastor, temos que retornar ao pastor. Temos que retornar para o pastor. O peso está sobre você. Vou mostrar a palavra grega para retornar. Não está na voz ativa. Não é você que faz. Você é retornado. É voz passiva. A voz no grego é passiva. Alguém retornou você para o pastor. Quem fez isso foi o Espírito Santo. Quando Jesus contou a parábola da ovelha perdida, disse um fazendeiro, ou melhor, um pastor. De onde veio o fazendeiro? Um pastor. Tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Ele deixou as 99, e nenhum pastor faz isso. Nenhum pastor deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. Exceto um pastor, o bom pastor. Ele deixa as 99 e procura a perdida. Quem procura? O pastor. Nós queremos buscar por Deus. Tem que procurar Deus. Tem que buscar Deus. Você encontrou a Deus? Deus está perdido?
Alô, você está perdido? Eu estou perdido. Voltemos. Mas agora tendes voltado, está na voz passiva e não ativa. Você foi trazido. O pastor perdeu a ovelha. O pastor procurou a ovelha. O pastor encontrou a ovelha, clamando, com frio, sozinha, faminta. O pastor pegou a ovelha. O pastor carregou a ovelha para que ela descansasse na sua força. O pastor trouxe a ovelha para o aprisco. O pastor disse, alegremo-nos. O que fez a ovelha? Essa história não é minha, é uma parábola de Jesus. O pastor fez tudo. O que fizemos? Somente uma coisa. Berramos. Bé! Isso é oração. Outra coisa que fizemos foi que quando ele nos carregou e nos colocou nos seus ombros, nós nos permitimos descansar. Pom. Fizemos isso. Ser salvo é consentir ser salvo. É consentir ser salvo. Consentir ser amado. Amém? Tenho pena dos que escrevem, eu sou o capitão do meu destino, o mestre da minha sina. Eles vivem uma vida, não dizem nada para a esposa, tentam aparentar força, mas por dentro estão quebrados. Porque não é vontade de Deus que você seja o seu dono. Deus quer que você seja amado como ovelha e ele o pastor. Boas ovelhas, bem alimentadas, se tornam bons pastores. Antes de Davi se tornar rei e matar o gigante Golias, mas alguns dizem, eu quero ser macho. Eu sou machão. Um homem verdadeiro é um homem sensível. Davi matou o gigante Golias, você sabe por quê? Porque dependia do Senhor. Quando você tem Deus, se é mulher, sua feminilidade é maximizada. Se é homem, sua masculinidade é maximizada. Ele faz de você um homem de verdade. Não tenha essa ideia, eu sou homem, eu sou o provedor. Não pense assim, você vai se estressar e vai ficar velho mais rápido. Não viva a vida assim. Deus quer que você seja amado. Viva a vida amado. Amado por Ele. Trabalhe amado. Descanse amado. Planeje a vida amado. Pelo bom pastor. Posso ter um amém? Assim, o Senhor diz que Ele é aquele que nos traz de volta. Nós nos deixamos ser amados por Ele. Eu disse há alguns instantes que bons pastores são boas ovelhas. Permitem ser pastoreados. Davi é um bom exemplo. Ele matou Golias, se tornou o maior rei de Israel. Por que Deus o fez rei? Porque Deus viu Davi cuidando das ovelhas. Deus disse para Davi, porque você foi um bom pastor, eu escolhi você para pastorear meu povo Israel. Davi foi um pastor de ovelhas, mas ele também escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Davi se viu como ovelha e disse, nada me faltará. Lo kasser, no hebraico, nada faltará. Não faltará a paz, não faltará a saúde, não faltará dinheiro, não faltará favor, não faltará nada na minha vida, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor. Amém? Depois diz, me faz deitar. Ele deita por conta própria? Não. O Senhor o faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia, não sou eu que me guio. As águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Amém, irmãos? Veja. O mundo diz que você tem que ter cuidado, porque o competidor pode entrar na sua frente e cortar você. Tem que dirigir rápido para não ser cortado. O mundo é assim. Você tem que aprender o máximo. É fácil ver os pais investindo no estudo de seus filhos. Algumas escolas dizem, temos os melhores cursos. E às vezes até mentem e os pais acreditam nisso. Porque querem o melhor para os seus filhos. As classes ficam todas cheias. Nem todas as escolas são ruins, mas existem muitas escolas que não são boas. Você tem medo e coloca os filhos na melhor escola porque tem medo que eles fiquem para trás. Mas se eu disser que o bom pastor, que é mais alto, enxerga mais distante, não comete erros,
ama você, vai cuidar dos seus filhos. Por que não viver amado? Por que não viver descansado? Pastor, se perder as oportunidades, se perder, perdeu. Hã? E se meu filho não passar nas provas? Simples, ele não passou. Não é o fim do mundo. Pode conseguir um emprego ganhando mais do que uma pessoa graduada. Existem casos assim. Faça o seu melhor, mas sem estresse. Viva a vida descansada. Temos um bom pastor. Eu disse um bom pastor. Escuta. Eu preparo minha pregação, mas quando chego aqui esqueço algo. Se esqueço, esqueci. O que eu lembro, eu lembrei. Eu confio que o pastor suprirá o alimento porque você é responsabilidade de Deus. Amém? Eu não sou o sumo pastor, eu estou sob o bom pastor. Eu descanso, ele supre. Davi disse, guia-me. Esse prédio que você está, nós não brigamos por ele. Tinha um outro lugar menor que nós íamos adquirir. Eu orei por aquele lugar, criei que Deus nos daria, escapuliu entre os nossos dedos. Eu disse para as pessoas que estavam procurando o lugar, que se fosse para ser nosso, seria nosso. Não devíamos nos apegar. Se Deus falar, a rocha, a água fluirá. Se Deus não falar, e você espremer a rocha, algo vai fluir. Seu sangue. Viva a vida, amado. Ele cuida, ele é o bom pastor. Davi sabia disso. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. São figuras do pastor e das suas ovelhas. Teu cajado me conforta. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão. Ele se enxergava como ovelha, bem cuidado, guiado, protegido. Bondade e misericórdia me seguirão. E ele se tornou um grande pastor. As últimas palavras de Jesus para Pedro, antes da ascensão, foram essas. Apacenta meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Amém? Nos desgarramos e não acreditamos que, pelas suas pisaduras, fomos curados. Mas temos voltado ao pastor das nossas almas. Viva curado. Amém? Vou concluir com isso. Em Jeremias 23. O mundo está experimentando uma revolução da graça. Em todas as partes. Capítulo 23, verso 3. De todos os países para onde os tiver afugentado, vou compartilhar duas coisas. Uma é o cumprimento da profecia no mundo e, em segundo lugar, a aplicação pessoal. Ajuntarei os que restam do meu rebanho. Antes disso, voltemos a João capítulo 10, onde diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. O contexto fala do bom pastor. Eu sou o bom pastor, ou seja, por falta de pastoreio, de ensino, o ladrão vem roubar, matar e destruir. Olhe para o versículo 7. Jesus disse, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ladrões e salteadores. Eram os religiosos. Ele não disse que os donos dos prostíbulos eram ladrões. Ele não disse que os publicanos eram salteadores. No contexto das ovelhas, todos que vieram antes, em termos de liderança, eram os fariseus que tinham uma atitude de mais santos. Ele os chamou de salteadores e ladrões. Deixe-me dizer, a forma maior do diabo se disfarçar é como um pregador ou como um mestre. Que dizem que Deus quer que você esteja doente, esteja sem dinheiro, esteja sofrendo, em tribulação. O sofrimento dos cristãos é a perseguição. Por crer em Deus, esse é o único sofrimento. Por estar firme na fé. Além disso,
Você não pode sofrer doenças. Deus não quer isso. Se tem dor, não tenha vergonha. Peça por cura. Mas com ensinamentos religiosos, eles roubam. O contexto fala da religiosidade. Jesus diz, quando eu vier e ouvir o meu ensinamento, eu darei vida abundante. Mas os ladrões está no plural. Mas leamos o versículo 10. Ele personifica o ladrão no mesmo contexto da religião. Vou ler o testemunho de uma senhora da Austrália. Talvez o seu filho esteja sofrendo disso e quero encorajar você. Mesmo que esteja enfrentando sintomas no seu corpo, dos seus amados, essa verdade vai libertar você. O nome dessa senhora é Ruth e ela escreveu, eu cresci com asma e por isso não podia praticar esportes intensos. Tinha muito medo quando sofria um ataque de asma. Ouvi histórias de pessoas que morreram com ataque de asma. Na minha adolescência, os médicos disseram que se eu tivesse asma até ter 16 anos, teria pelo resto da minha vida. Com 18 anos, ainda tinha ataques de asma. Amava o Senhor e o servia desde bem novinha, mas tinha um temor a Deus negativo. Note que existe um temor a Deus negativo e um positivo. Quando alguém tem medo de Deus, isso vem do diabo. Pensei que Deus talvez estivesse me punindo com a asma. De onde veio esse pensamento? De líderes religiosos. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não entendo pessoas que ensinam para as pessoas que Deus traz doença. Isso sim que é doentio. Mas mesmo assim pedi a cura. Eu estava muito confusa. Quando tinha 18, saí de casa para estudar. E na escola introduziram para mim a mensagem da graça. Escutei por alguns meses até que entendi que Deus me ama apesar das minhas crenças erradas. Não somente Deus me ama, mas seu Filho morreu por meus pecados. Entendi que o Pai Celestial não me deu asma porque Cristo foi punido por meus pecados ali na cruz e tirou a minha asma. Com essa revelação eu orei e pedi que Deus me curasse. Muita gente ora para Deus tirar a enfermidade. Mas ela orou porque recebeu uma revelação. Isso é muito importante, irmãos. Depois dessa oração, o diabo tentou colocar em mim um medo, dizendo que Deus não me curou. O inimigo colocava sintomas de asma em mim para que eu usasse um inalador, mas eu declarava, pelas suas pisaduras eu sou curada. Não negava a realidade da asma, mas negava o direito dela de me atingir. Ela pensou bem. Quando eu completei 22 anos de idade, fiquei livre totalmente dos sintomas de asma. Foram 4 anos. Eu recebi a cura através de um processo. Hoje, sou uma treinadora de educação física na Austrália. A asma não me impede mais de ser fisicamente ativa. Durante um dos treinamentos, eu compartilhei meu testemunho. Toda glória e louvor a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Mais um testemunho. E vem de um pastor. Pastores têm sido transformados. Não somente isso, seus filhos também. Um pastor me disse, não um pastor, um ensinador. Ele é muito conhecido no seu estado. Ele é da América. Ele veio falar comigo e conversamos sobre o Evangelho da Graça e ele não concordava comigo, em muitos pontos. Não me importo, eu respeito aqueles que vêm conversar comigo. Amém? Na semana passada ouvi que, algum tempo atrás, o filho dele deixou o Senhor. Havia deixado a igreja. Esse rapaz, com pouco mais de 20 anos, encontrou um dos meus livros. Leu e voltou para o Senhor. E foi o pai que contou isso. O filho agora está no seminário, certo? Irmãos, lembre-se sempre que o poder está na pregação. Os que pregam contra a graça, contem testemunhos de pessoas que possam dizer, agora que fiquei livre da graça, minha vida mudou. Contem os testemunhos. Todas as semanas chegam testemunhos a nós, não temos tempo para ler todos. Chegam todas as semanas, e não são sobre, fui livre da culpa, fui livre da condenação, mas pessoas que são livres da pornografia. Pessoas que foram livres das drogas. Curas.
Dizem que o que eu prego é heresia, mas está glorificando a Jesus e trazendo saúde para o povo. Amém? Esse pastor da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, sou pastor de uma igreja na Carolina do Norte, mas não trabalho tempo integral. Faço um curso teológico à distância. Eu pregava sobre a integridade e fazia de tudo para servir melhor ao Senhor. A vida exigia muito e eu fiquei desgastado. Considerei deixar o ministério por um tempo para terminar os meus estudos. Também enfrentava há mais de 15 anos um vício. Mascar tabaco, você sabe o que é isso? Mascam tabaco, depois cospem. Quando cospem, o cuspe pode alcançar 3 metros de distância. Eles acertam no mesmo lugar. Eu vi isso nos filmes de cowboy. Mascava tabaco por 15 anos. Certo domingo subi no púlpito e confessei meu vício. Peguei uma lata de tabaco e disse, como Davi fez com Golias, vou cortar a cabeça desse vício e lançar as aves dos céus. Com lágrimas eu deixei o vício e muitos vieram ao altar abandonar seus vícios. Contudo, uma semana depois estava mascando e me sentindo condenado. Vocês pastores que assistem e se opõem à graça, qual o seu vício? Qual é o vício que você tem? Ao fim, só sabe quem vive. Alguns dizem, eu sou um livre pensador. Você é realmente livre? Pensar em mulheres nuas o tempo todo não é liberdade. Pensar porcaria o tempo todo não é liberdade. Você não é um livre pensador, você é um escravo. Veja, quando Jesus o liberta, é verdadeiramente livre. Não diga eu sou livre pensador, você não tem liberdade. O seu pensamento é sempre o mesmo. Eu quero que você seja um pensador livre. Deus quer que você seja livre. Pense com liberdade. Tem uma diferença. Eu aprendi hoje que devemos ser pensadores livres. Por isso eu fico em problemas. 15 anos de vício. Eles querem que pareça que nós estamos escravos e eles livres. Eles é que são escravos. São servos do diabo, não conseguem deixar de pensar certas coisas na sua mente. Com pessoas que fumam, dizem que podem parar quando quiserem. Eu posso parar quando eu quiser. Os piores vícios são aqueles que você não admite. Quem está enfermo precisa de um médico. Não existe condenação. Não existe condenação. Se você está preso a algo, foi para isso que Jesus veio. Jesus diz, não precisa dissimular. Venha a mim, eu amo você do jeito que você é. Eu vou libertá-lo. Os fariseus eram os que não recebiam. Deixe-me concluir. Esse pastor tinha um vício há 15 anos, mascar tabaco. Mesmo tendo renunciado ao vício, as pessoas vieram à frente e em uma semana voltou ao vício. Uma semana depois voltei ao vício e me sentia condenado. Eu tenho certeza que os outros que vieram à frente também não tiveram a vitória completa. Eu lutei e tentei deixar o vício muitas vezes. Eventualmente encontrei o ministério de Joseph Prince e um amigo me deu o livro Destinado a Reinar. Fiquei impressionado com o que li e ouvi, porque nunca havia escutado o evangelho desse jeito. E essa verdade começou a me libertar. Ouvi o pastor Prince pregar um sermão onde dizia que a solução era parar de tentar, vencer por mim mesmo e confessar, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. É isso que eu fiz, parei de tentar mascar tabaco. Não me sentia mais culpado, eu confessava, mesmo tendo esse vício, Deus continua me amando. Eu agora posso testificar que estou livre do vício por 7 meses. Sempre que me dá vontade, eu digo para o Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para mim que é melhor do que o tabaco. Glória a Deus. A mensagem do favor imerecido mudou minha vida e ministério. E agora estou pregando e ensinando a graça toda vez que subo no púlpito. Aleluia! Glória a Deus! Vamos concluir com esse texto. Jeremias 23, olha aqui. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Diz, de todas as terras, isso está acontecendo nos nossos dias. Deus está trazendo o povo judeu de todas as partes do mundo. Estão voltando para Israel. Seja por que razão for, Deus está cumprindo a profecia e trazendo-os de volta para a sua terra. Isso não podia se cumprir no dia de Jeremias porque eles vieram de um só lugar, Babilônia.
Essa profecia para nós viriam de todas as terras. Os judeus estão voltando e continua: estabelecerei pastores sobre eles. A revelação do pastor e de suas ovelhas é forte nos dias atuais. Por isso as enfermidades serão um fator decrescente entre o povo de Deus por causa dessa revelação dos pastores. Estabelecerei pastores que cuidarão deles. Cuidarão, não baterão nas ovelhas. Alimentarão. A palavra pastor e a palavra alimentar é a mesma palavra no hebraico. Rahá. Lahá. Vejamos o hebraico. No hebraico é assim, rahá. O hebraico se lê da direita para a esquerda, como o chinês. Resh, Aim e Rei. Rei é o símbolo da nossa igreja, nosso ícone, nossa marca. Usamos rei porque é uma figura da graça. Já preguei sobre isso, não vamos gastar tempo. Significa graça. Rahá é pastor ou alimento. A mesma palavra para pastor e alimento. Ok? Agora veja isso. Do que temos que nos alimentar? Da graça. Rahá. Nos alimentar da graça. Se removermos a letra da graça, rei, quando se remove, o que resta no hebraico? Ra. Ra é mal. Sem a graça, você se alimenta do mal. Quando as pessoas comem o mal, se alimentam de vícios, se alimentam de escravidão, mesmo sabendo que é prejudicial, eles dizem que pode parar quando quiserem, mas ficam cada vez mais escravos, as mãos tremem quando não têm, e não vivem a vida abundante, porque não se alimentam da graça. Quando não existe graça, só resta o mal. Rahá. Voltemos à profecia e vamos concluir. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não terão medo. 3 coisas acontecem quando está sob um pastoreio ungido. 3 coisas acontecem quando você está sob um pastoreio que procede de Deus. Não tem medo, primeira coisa. Em segundo lugar, não terão pavor ou desencorajamento. Em terceiro lugar, nada lhes faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 3 coisas: não terão medo, nem pavor e nem falta de nada. Seja falta de saúde, falta de suprimento, nada faltará, diz o Senhor. Assim, vemos que o pastor os alimenta, mas com que os alimenta? Quando isso acontece? Verso 5. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor, a nossa justiça. O Senhor o quê? Ei, você não é sua própria justiça. Não tem que suprir sua própria justiça. Não tem que fazer nada. Deus é a sua justiça. Você é você, eu sou eu. Mas Deus é a nossa justiça. Quando Jesus é a minha justiça, Deus olha para mim como se eu fosse perfeitamente obediente à lei. Aqui, o contexto diz que o pastor os alimenta com a graça. Os alimenta com a revelação da sua justiça e não da justiça deles. Sua justiça é uma dádiva. Diz aqui o que acontece quando se alimentam da graça, não tem medo, pavor ou falta. Fala qual é o alimento, o Senhor é a nossa justiça, e diz também quando isso vai acontecer. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Lembra da história de Moisés e dos 10 mandamentos? O povo de Israel dizia: Deus nos tirou do Egito. Esses dias se foram, ficaram no passado. Mas se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte. O que está no norte? Pegue uma régua e risque uma linha de Jerusalém até o norte e vai chegar à Rússia, especificamente a cidade de Moscou. E nos anos 80, na nossa época, nós vimos os judeus retornarem para Israel da Rússia. Agora retornam de todos os países. Deus diz que esse é o tempo quando veremos a revolução da graça. Estabelecerei pastores que alimentarão com a revelação da justiça. Amém? Viverão na sua própria terra. Igreja, essa é a revolução da graça. Foi profetizado.
não é algo para uma igreja, um ministério, maior do que igrejas e ministérios. Isso é para o reino de Deus. Deus está fazendo. Deus diz que não precisa temer. Você tem medo? Então escute o ministério da graça. Seja pastoreado. Líderes, alguns ensinam que o pastor tem que ser um administrador, mas Deus diz que tem que ser um pastor. Alguns dizem que o pastor tem que ser um mentor. Deus diz que tem que ser pastor. Não deixe o ensinamento do mundo entrar. Você é pastor. Você é pastor. Mais um versículo. Mateus 9. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Quando Jesus vê pessoas desgarradas, quando via as pessoas nos seus dias, perto do mar da Galileia, não as via como rebeldes. Esse povo é rebelde, essa gente não considera Deus, merecem a sina que tem, por isso estão machucados, feridos e deprimidos, eles merecem isso. Ele não agiu assim. O problema delas é que eram ovelhas sem pastor. Por isso se moveu de compaixão delas. Teve compaixão por elas. Como vemos o mundo? Eles sabem que são enfermos. Eles sabem disso. Até nas músicas declaram que são enfermos. Sabem que são doentes. Pensam que curtem a vida, mas não curtem. Não curtem. Não é curtir a vida quando no dia seguinte nem lembra com quem dançou na noite anterior. Não lembra com quem dormiu na noite anterior. Nem se lembra que vomitou tudo que comeu. Tem depressão e é preso por essa e essa droga. Tem que injetar tantas coisas para se sentir vivo. Isso não é vida. Deus ama você. Você é precioso para Ele. O mundo talvez não se importe, mas Deus se importa. Ele não vê você como um rebelde, Ele vê você como ovelha desgarrada. Ele enviou o Espírito para trazer você de volta. Eu não creio que ninguém aqui, ninguém que me assiste pela televisão, assiste por acaso. Deus está atraindo você, está trazendo você de volta ao pastor da sua alma. Nesse auditório, todos os olhos fechados e cabeças baixas por um momento, eu creio que o Espírito Santo está trazendo de volta ao bom pastor. O bom pastor deu sua vida por suas ovelhas. Escute-me. Um dia, essa vida vai chegar ao fim. Ninguém gosta de comparecer a funerais, porque lembra que tudo tem fim. O que para o mundo é o fim, para o crente é o começo. É uma promoção. Não sabemos quando Jesus vai abrir as nuvens e voltar, mas a Bíblia diz que Ele vem em breve. Por enquanto, a terra que vivemos não está totalmente sob o seu controle. Esteve no passado, mas Ele deu ao homem. E o homem entregou o diabo, e Jesus veio e tomou de volta, mas Ele deu para a igreja e disse: é-me dado todo o poder na terra e nos céus. Portanto, ide. Agora está nas mãos da igreja, por isso precisamos orar pelo que queremos que aconteça. Nós precisamos orar. Quando entrar no avião, ore por proteção. Quando viajar, ore para que Deus o coloque no lugar certo na hora certa. Nos negócios, ore, por favor. Triste, muito triste é o casamento do homem que diz para os seus amigos: eu não digo para minha esposa que a amo. Ela sabe que eu amo. Eu dou dinheiro, eu dou provisão, por isso sabe que a amo. Se perguntar à esposa, ela vai dizer: seria muito bom que ele dissesse: eu amo você. Frequentemente. Isso é oração, amigo. A questão não é eu sei, Deus sabe, Deus sabe. Deus quer que você diga para Ele que o ama. Deus quer que você peça a Ele. Jesus disse: se vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas, escute, para aqueles que pedem.
Peça a Deus. Se quer longa vida e está vendo os amigos morrerem jovens, já pediu a Deus? Senhor, me conceda longa vida. E diga a Deus, vou usar essa vida longa para a sua glória. Para viver uma vida de propósitos. Não boiando por aí, os peixes mortos boiam. Não boie na vida. A vida é muito preciosa para ficar boiando. Você pode nadar. Você está vivo. Se esse é você, amigo, e você quer que Jesus seja o seu salvador pessoal, você quer voltar ao pastor e bispo da sua alma, se esse é você, faça essa oração comigo. Vocês também que estão assistindo a Igreja Grace Revolution. Se alguém está assistindo que ainda não é um crente, aqui está a sua grande oportunidade de colocar sua confiança em Cristo para a sua salvação. Em Cristo somente. E de agora em diante, não precisa mais se preocupar, porque Ele cuida de você. Com sua vara, para proteger dos lobos, seu cajado, para ajudá-lo quando cair. Mesmo se estiver no precipício, refrigera a sua alma. Ele tira o estresse e dá uma paz que ultrapassa o entendimento. Se esse é você, faça essa oração comigo. Todos orando, ninguém olhando para os lados. Diga, Pai Celestial, eu não creio que é por acaso que estou ouvindo essa mensagem hoje. O Senhor me ama e foi sua vontade eu ouvir essa palavra. Sou grato porque em amor por mim, o Senhor enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por meus pecados. E o Senhor ressuscitou dos mortos no terceiro dia, como declaração de que fui justificado. Obrigado, Pai. Jesus conquistou a morte por mim. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. De agora em diante, certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Fique de pé agora. Lembre-se, por alguma razão, por causa da aliança e do relacionamento, Deus quer que você diga, mesmo sabendo o que precisamos, para que se manifeste. Como é no céu, seja na terra. Lá não existe enfermidade. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Vamos orar por proteção. Ovelhas não são capazes de cuidar de si mesmas. Confiamos no Senhor e descansamos. Vivemos uma vida de alegria, de amor. Amém? Levante a sua mão nesse lugar, onde quer que você esteja assistindo, bem como na Igreja Grace Revolution. O Senhor abençoe você e sua família. Com as bênçãos do Pai Abraão, o Senhor faça você cabeça e não cauda. Que o Senhor faça você capaz de emprestar e não pedir emprestado. Os inimigos virão por um caminho e fugirão por 7 caminhos. Bendito sejam os seus filhos, sua esposa. Seja uma feliz mãe de filhos. O Senhor o abençoe e bênçãos e riquezas estejam na sua casa. Você não terá falta de nada. Que a paz de Deus governe seu coração, mente e emoções. O próprio Deus preserve você e os seus amados de todo o mal, de toda enfermidade, da morte prematura. O Senhor proteja você, e você e sua família estejam no lugar certo, na hora certa, todo o tempo. O Senhor levante o seu rosto sobre você e seus amados, e lhes conceda sua shalom, paz, bem-estar. E em nome de Jesus, oro para que você prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como sua alma prospera. Em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.
Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.